Olá, prevencionista, seja bem-vindo a mais um vídeo, bora lá direto para o nosso conteúdo. Eu tenho falado aqui várias vezes no nosso canal, em todas as nossas redes sociais, que se você não é um profissional que está adaptado às novas regras das normas regulamentadoras, em especial da NR17, você é um profissional que literalmente vai sumir do mercado de trabalho. Nesse vídeo eu vou falar exatamente quando nós devemos avaliar os postos de trabalho, desenvolvendo a avaliação ergonômica preliminar e quando nós devemos desenvolver a análise ergonômica do trabalho. Vamos lá? Bora lá então, pessoal, direto para o conteúdo. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal para poder receber todas as notificações, receber os avisos de novos vídeos que semanalmente são publicados aqui. E principalmente, se você está acompanhando no YouTube, deixa o sininho ativado para receber as notificações, tá? Nas nossas redes sociais também nos acompanhe por lá, @ThiagoPegatin, para também ficar sempre bem informado, acompanhar todas essas atualizações que estão saindo a todo momento. 2022, 2023 serão anos importantíssimos para os profissionais de saúde e segurança do trabalho, tá legal? Olha só essa figura aqui, pessoal. De acordo com o novo texto da NR17, nós temos duas formas de atender essa norma, tá? Basicamente, nós temos que realizar a avaliação ergonômica preliminar, que é uma novidade, né, que apareceu no texto nessa revisão, e análise ergonômica do trabalho, que já existia, né, já era o nosso principal instrumento de avaliação dos postos de trabalho, das situações. E a partir dessas duas ferramentas, né, desses dois métodos, nós temos uma terceira forma de atendimento que são os treinamentos, tá? Que eles devem ser indicados a princípio com base na avaliação ergonômica preliminar ou na análise ergonômica do trabalho. Então nós vamos focar aqui hoje, né, nessa aula, nessas duas questões, avaliação ergonômica preliminar e análise ergonômica do trabalho, principalmente definindo aí para que você não fique perdido, né, na hora que ler a NR17, que for aplicar na sua prática, em que momento você deve realizar um procedimento ou outro, tá bom? Vamos começar então aqui falando sobre essa estrutura. Segundo o texto da NR17, a avaliação ergonômica preliminar deve ser elaborada por todas as empresas, tá bom? Essa etapa de avaliação é o que vai sustentar, é o que vai municiar, principalmente, né, o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que está lá na norma, né, na NR1, e que agora, né, todas as ações de saúde e segurança do trabalho, elas estão dentro do mesmo guarda-chuva. Nós temos uma segunda forma, né, que também vai municiar esse PGR, que é a análise ergonômica do trabalho. Nós já falamos várias vezes aqui no canal sobre análise ergonômica e a grande diferença é que agora nós temos uma diferenciação de quando realizar um procedimento e outro. Basicamente, eu criei essa estrutura dizendo o seguinte, a grosso modo, para todas as empresas a AEP, para algumas empresas, ou conforme as demandas, a AET, e a partir disso, né, sob indicação, nós temos a AEP ou AET, os treinamentos. Novamente, o treinamento pode ser realizado estando fora da análise ergonômica? Pode. De repente, lá no PGR, você já tem uma indicação de que precisa realizar um treinamento. Mas o ideal é que isso seja feito mediante um estudo. Tudo bem, essa é a estrutura, né, a grosso modo, como que nós devemos conduzir o nosso processo de avaliação. Mas o que diz então o texto da NR17, tá? No item 17.3.1, a organização deve realizar avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho e aí natureza dos conteúdos, as condições psicofisiológicas dos trabalhadores, para subsidiar toda a implementação dessas medidas de prevenção. Então veja, quando nós temos no texto a palavra deve, é uma obrigação. Então aqui nós temos a avaliação ergonômica preliminar como um requisito legal. Mais ainda, tá? No item 17.3.1.2, a AEP ela pode ser contemplada nas etapas, né, do processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, lá no item específico, né, 1.5.4 da NR1. Então significa que, a grosso modo, se eu já contemplei esse levantamento ergonômico preliminar no meu PGR, né, nos meus levantamentos gerais, essa etapa ela fica cumprida, ela fica nós subentendemos que nós já cumprimos esse item legal. Mas a princípio, né, o que a gente tem percebido e que vai acontecer de maneira mais efetiva é justamente os profissionais de ergonomia realizando as avaliações preliminares e que esses dados serão transportados para o PGR, tá? Mas seria basicamente a mesma coisa. Na etapa de levantamento de perigos, nós podemos contemplá-la, né, com esse levantamento de riscos em ergonomia.
E aí o que nós temos, né, em que sentido nós devemos realizar a análise ergonômica? Nós vimos que todas as empresas precisam desse levantamento preliminar. Agora, o texto do NR17 ele diz o seguinte em relação à análise ergonômica do trabalho. A organização deve realizar a ET da situação de trabalho quando? Então aqui nós temos uma colocação, uma imposição que é bem específica. Em que situações devemos abrir, expandir o nosso estudo, aprofundá-lo para a realização da análise ergonômica do trabalho? Letra A. Observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada, acabamos de dizer isso, né? Então, uma vez que eu identifiquei o risco, né, ou os perigos, e eu preciso de um diagnóstico mais profundo, ou a solução precisa ela demanda, né, um estudo maior, nós devemos realizar a análise ergonômica. Quando identificadas inadequações ou insuficiência das ações adotadas, pode ser que você faça um primeiro levantamento preliminar, você propõe algumas ações, né, no seu plano de ação, e com o passar do tempo, você percebe, a empresa percebe que essas ações não foram suficientes. Nós temos queixas, temos afastamentos, temos doenças ocupacionais. Nesse caso, nós devemos, nesses pontos específicos, estender o nosso estudo, aprofundá-lo na análise ergonômica do trabalho. Quando sugerida, aqui vou agrupar os itens C e D. Quando for sugerida no acompanhamento de saúde dos trabalhadores, que é o PCMSO, ou quando for sugerida nos termos do PGR. Então vamos supor que você está fazendo esse levantamento preliminar, né? A empresa está realizando esse levantamento preliminar junto do PGR, não está fazendo um documento em separado para avaliação ergonômica preliminar. Se nesse momento for identificada uma situação que precisa de um aprofundamento, deve ser indicado no PGR. E muitas vezes isso acontece, essa demanda surge do próprio acompanhamento da saúde dos trabalhadores. Porque o médico começa a identificar queixas, né, começa a identificar alguns problemas lá nos exames periódicos e a demanda pode surgir dali. Então nós temos aqui 4 itens que eles não deixam muitas dúvidas, né? Eles são bem claros quanto à necessidade da realização da análise ergonômica. Ela deve surgir agora a partir de uma demanda clara, específica e não mais sendo realizado, como a gente sempre fez, né, nos últimos anos, para a empresa como um todo. A empresa pode fazer isso ainda, pessoal? Pode, tá? Não tem problema. Se a empresa quiser realizar a análise ergonômica de todos os seus postos de trabalho, não tem problema. Você só tem que ter a noção de que esses dados da análise ergonômica, eles devem ser importados para o PGR. Eles devem compor também o levantamento de risco. Então, de qualquer forma, você, independente da metodologia que você utiliza, você terá que codificar esses riscos, né, ou os seus achados da análise ergonômica de acordo com o modelo de PGR da empresa que você está atendendo ou da empresa que você atua, tá bom? Então nós temos esses 4 itens que são as demandas específicas e nesses casos é que nós devemos realizar a análise ergonômica do trabalho, tá bom? Como fazer isso então, né? Então, a grande dúvida, né, que surge dos profissionais, mas eu não sei exatamente até onde vai a avaliação preliminar, a partir de que momento eu desenvolvo a análise ergonômica do trabalho, e eu sei que isso é um item que acaba sendo bem subjetivo, tá? Cada profissional tem um método de trabalho específico, nós temos um método que é mais estruturado nesse sentido, né, que já é voltado para a gestão de riscos, que é o que a gente chama de método HELP, né, de vez em quando eu trago conteúdos sobre ele aqui no canal. Como que nós fazemos então? Nós começamos então, agora nós entendemos, né, que devemos começar pela avaliação ergonômica preliminar, tá? Só que para não ter um processo de desconstrução de tudo aquilo que a gente já fez, ou para que não seja um documento muito separado, uma coisa muito distinta dentro da empresa, nós começamos com a avaliação ergonômica preliminar. E a partir dela nós temos um fluxo de ações, tá? Então vamos supor, né, que a primeira situação, quando o diagnóstico é simples, e aqui só fazendo um recortezinho, um parênteses, tá? O objetivo de toda avaliação em ergonomia, seja ela preliminar ou seja uma análise ergonômica do trabalho, é você estabelecer um diagnóstico e propor ações de melhoria, propor soluções para aqueles seus achados. Esse é o principal objetivo. Independente do método, da forma com que você atua, e eu vou dar um exemplo claro para vocês, tá? Eu moro no interior de São Paulo. Se eu quero ir para a capital, né? Se eu quero ir para a cidade de São Paulo, não importa se eu vou pela Castelo Branco, se eu vou pela Via Anhanguera, o importante é eu chegar até São Paulo. Esse caminho por onde eu vou, né, seriam as metodologias em ergonomia. O importante é chegar até São Paulo, então o importante é chegar até o diagnóstico, tá? Como disse, nós estruturamos de uma forma que a gente consiga casar essas informações do que a gente encontrou na avaliação preliminar
com que a gente vai dar continuidade para a análise ergonômica do trabalho, para não ficar uma coisa, como eu disse, muito distinta, né? Ficar em separado de todas as ações de ergonomia. Então, se o diagnóstico não é simples, eu vou precisar desenvolver uma análise mais aprofundada, então, portanto, a análise ergonômica do trabalho. Aí nós temos uma outra situação. Vamos supor que o diagnóstico ele seja simples, tá? Uma vez que o diagnóstico é simples, eu vou para a recomendação. Se essa recomendação também é simples, e vejam esse simples, pessoal, coloquem sempre entre aspas, tá? Se é um diagnóstico, uma solução que é de fácil elaboração, é de rápida ação, tá? Então é nesse sentido, não é que seja simples resolver qualquer problema dentro do ambiente de trabalho. Mas se a solução não é simples, ela demanda um aprofundamento, demanda uma conversa mais intensa com as pessoas, né? Exige que eu entenda a fundo as atividades reais das pessoas. Então, nesse caso, eu tenho, se a solução não é simples, eu tenho que desenvolver também uma análise ergonômica do trabalho. E se a solução é simples, aí eu já vou, deixa eu só passar aqui, diretamente para o plano de ação. Então vejam que o fluxo é basicamente esse. Estou realizando os levantamentos preliminares. Para aquelas situações onde o diagnóstico é simples e a solução também é simples, eu já vou para o plano de ação e esse plano de ação vai compor, né, todo o inventário de riscos, o plano de ação também do PGR. Então eu vou unificar essas duas ações. Se qualquer uma dessas situações, seja diagnosticar uma situação de trabalho, ou seja, propor uma solução, se qualquer uma das situações não é simples, ela demanda estudo, demanda aprofundamento, nesses casos eu vou desenvolver uma análise ergonômica do trabalho. É o fluxo que nós desenvolvemos, né, que nós ensinamos para os nossos alunos, porque nós entendemos que dessa forma nós podemos otimizar a situação de trabalho, nós podemos otimizar a atividade do profissional e nós conseguimos deixar isso integrado também às outras normas de saúde e segurança do trabalho. Eu imagino que quem trabalha aí exclusivamente com a área de segurança e até então desenvolvia os PPRAs, né, como o programa de gestão principal da empresa, vai ter que fazer uma mudança significativa nesse sentido para que o PGR seja esse guarda-chuva e a NR9, agora que é a avaliação de riscos ambientais, ela funciona exatamente como vai funcionar a análise ergonômica do trabalho, tá bom? Então dessa forma a gente consegue deixar um fluxo de informações mais assertivo, tá bom? E dentro do próprio método, né, que nós desenvolvemos, nós temos uma tabelinha de avaliação. Dentro do cruzamento de riscos que nós fazemos, né, nós chegamos a um diagnóstico de um risco trivial, tolerável, moderado, substancial ou intolerável. Eu sei que está pequenininho aqui na imagem, né, mas é basicamente isso. Nós temos cinco níveis de risco, né, no estabelecimento do diagnóstico. A grosso modo, é claro que haverão exceções, né? Como eu disse, o diagnóstico e a solução tem que ser simples para que a gente possa já ir para o plano de ação. Mas a grosso modo, se o meu diagnóstico ele se concentra aqui, ó, em trivial e tolerável, na grande maioria dos casos eu não preciso da análise ergonômica. A partir do meu diagnóstico com avaliação preliminar, eu já consigo propor as ações de melhoria e partir para o plano de ação. Em geral, quando os riscos são de moderado para intolerável, aí nesse caso eu preciso de um aprofundamento, até como a própria conduta administrativa que diz, né, devem ser feitos estudos sistemáticos, né, mais aprofundados para que a gente consiga entender melhor a atividade, para que a gente não tenha uma superestimação ou uma subestimação do risco, então isso é importante. Então, a grosso modo, é isso que acontece. Como eu disse, existem exceções, tá? Nós temos algumas situações em que o risco ele é moderado e mesmo assim a gente já consegue propor as ações, tá? A gente consegue já propor alguma melhoria e talvez não precise de uma avaliação ergonômica. Assim como nós temos alguns riscos, né, que eles são toleráveis, por exemplo, mediante uma quantificação num levantamento de cargas, de repente num trabalho que é repetitivo, mas a melhoria ela precisa, né, ser mais estudada, ser mais aprofundada. Então, nós temos riscos que também, apesar de serem baixos, muitas vezes precisam de uma análise ergonômica até para confirmar se realmente é um risco trivial, tolerável, ou se de fato ele é um risco que pode ser moderado, tá bom? Então, dessa forma, nós entendemos que a estrutura metodológica ela fica totalmente adequada, integrada, né? NR17, NR1 e também, se você trabalha numa empresa que tem uma ISO 45001, por exemplo, que é uma norma do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, você vai seguir basicamente essa estrutura. Você vai ter levantamentos preliminares, em algumas situações você terá os laudos específicos, né? De forma a atender a todas as não conformidades,
Porque se você passa por um processo de auditoria, normalmente as auditorias, elas pegam justamente esses itens, né? A organização deve fazer isso, então isso é um item legal. A organização pode fazer dessa maneira, então é um item que fica em aberto. Por exemplo, a avaliação de riscos, na avaliação ergonômica preliminar, a norma deixa bem claro que você pode realizar avaliações qualitativas, quantitativas ou uma mistura delas, né? Uma mescla das duas. Então, quando o item da norma diz pode, você tem alguma margem para realizar ou não, ou você pode escolher a forma de atuação. Quando a norma diz que você deve realizar, é um item legal, é um item normativo e, portanto, você deve dar uma atenção prioritária. Nesse caso aqui, só para a gente fechar, quando nós temos um item da norma dizendo que a organização deve realizar a avaliação ergonômica preliminar, é um item obrigatório e ele só não precisará ser cumprido se essa etapa estiver sendo contemplada na elaboração do PGR. Então, se os levantamentos do PGR contemplarem os levantamentos ergonômicos também, então você aí pode dispensar a avaliação ergonômica preliminar. Caso isso não seja feito no PGR, e na maioria das vezes não está sendo feito, porque a ergonomia é uma área bem específica, né? Então, nesse caso, nós devemos ter a avaliação ergonômica preliminar municiando o PGR e aí apontando as demandas, né, os locais onde nós devemos ter a avaliação mais profunda, né? No caso, a análise ergonômica do trabalho, tá legal? Se você quiser entender mais a fundo esse assunto, nós publicamos um curso gratuito, que é o curso Desvendando NR17, onde eu comento todas as situações, essas mudanças da norma, essas implicações e como agora nós temos que realmente mudar a nossa forma de trabalho. Aqueles que não estão adaptados a essa questão precisam urgentemente, né, entender essas necessidades atuais, e é para isso que nós montamos esse curso gratuito. É um curso com certificado de 6 horas, são 10 aulas. Eu tenho certeza que o conteúdo que você vai encontrar lá tem muito mais valor do que a maioria dos cursos pagos que você encontra na internet, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, né, para esse nosso curso gratuito, e lá você vai entender as situações e caso queira realmente ou sinta a necessidade de se aprofundar, nós também temos um curso de formação, que é o nosso método, né, o método HELP, onde você vai aprender exatamente como elaborar essa avaliação ergonômica preliminar, análise ergonômica do trabalho, todos com ferramentas, instrumentos, planilhas, tudo de pronto aplicação, tá legal? Então não deixa de conferir aqui na descrição desse vídeo. E se esse vídeo foi interessante, se ele trouxe uma informação nova para você, não deixa de sair, não saia dele, né, sem deixar um gostei, e também comentar aqui embaixo se você já está preparado para essas mudanças, se você já começou a desenvolver as AEPs e as AETs, conta aqui como que você está conduzindo esse processo, tá legal? Pessoal, agradeço a participação de todos, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!